Então, hoje nós vamos falar sobre os substantivos, então, tá? Sobre os nouns. Então, por que que é tão importante a gente conhecer cada parte, né, da frase, cada parte específica, the parts of the speech, né, as partes da sentença. Então, hoje a gente vai falar sobre os substantivos. Os substantivos, eles podem descrever people, pessoas, eles podem descrever things, coisas, e eles podem descrever places, lugares. E eles podem descrever, dentro dessas people, things e places, eles podem tanto descrever coisas, pessoas e lugares concretos como abstratos. E dentro dessas possibilidades, a gente tem vários tipos de substantivos. Então, dentro desses tipos, a gente vai estudar dentro deles, né, as suas particularidades, como que eu vou concordar verbo, como que eu vou concordar pronomes, se eu vou concordar no singular, se eu vou concordar no plural, porque às vezes a gente está montando uma frase e a gente tem lá um substantivo que ele se refere a um grupo de pessoas, mas é um substantivo no singular. O que que eu vou concordar? Eu vou concordar o verbo no singular ou vou concordar no plural? Então, às vezes surgem essas dúvidas na hora de a gente montar uma frase. Então, foi isso que eu procurei buscar hoje nessa parte dos substantivos, tá? O que muita gente me pede na hora, que nem quando eu coloquei lá, que era um curso intensivo de gramática, né? Que não está avisando nenhuma banca em si. Mas tem muita gente que ainda me chama lá no privado e diz assim: ah, mas que para que concurso que é isso daí? Para que banca que é isso daqui? Gente, a partir do momento que você sabe inglês, você encara qualquer concurso. Não tem uma banca específica. Se você sabe a matéria, você sabe enfrentar, responder qualquer questão de qualquer banca. A questão não é a banca, a questão é o conteúdo. O que vai diferenciar um concurso do outro, uma banca de outra, é a maneira como as questões são elaboradas. Mas também não dá para diferenciar, diversificar tanto assim a forma de pedir. Por exemplo, se um concurso coloca lá no edital, if clauses, frases condicionais, não tem como variar uma pergunta de frases condicionais. Você vai perguntar o quê? Para completar ou para dizer qual é o condicional. Não tem muito o que perguntar fora disso. Então, o que que você tem que saber? Você tem que saber a estrutura das frases condicionais, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Então, não dá para dizer, esse curso é para banca tal, sabe? Eu acho assim que tem muita indústria do marketing em cima disso. Isso é para banca tal, esse concurso é para banca tal. Cara, o conteúdo é o mesmo. Aqui a gente vai ver, por exemplo, aqui dos substantivos, o conteúdo é o mesmo. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda à nossa aula, tá? Então, dentro de substantivos, é claro que a gente pode variar um pouco mais, porque vai ter os contáveis, os incontáveis, os singulares, que vão ter terminação com S, apesar de estar no singular, vai ter os plurais irregulares, daí é outra história. Mas quando você pega um conteúdo tipo relative clauses, if clauses, é aquilo e pronto, não tem banca tal, entendeu? É aquele conteúdo e vamos embora. Se você faz IBAN, você faz COSEAC, você faz VUNESP, você faz FGV, você faz qualquer coisa. A partir do momento que você sabe o conteúdo, você faz qualquer concurso, né? Então, eu acho assim que criou-se uma indústria em cima de cada banca, né? E vamos vender o cursinho para tal banca, vamos vender cursinho para tal banca. Claro, tem algumas características, mas não é tudo isso que o pessoal fala. Então vamos lá. Primeira divisão que a gente vai ter aqui dos substantivos é a questão dos countable and uncountable. Isso daqui gera uma confusão, né? Por quê? Primeira coisa é que isso daqui é diferente no português, tá? Muitas coisas são diferentes do inglês e português. E eu acho que é aí que entra a primeira dificuldade da gente assimilar isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que aceitar é que são dois idiomas diferentes. E isso muitas vezes é difícil entrar na nossa cabeça, né? A partir do momento que você aceita que são diferentes, você aceita melhor algumas regras, né? Então, a questão do contável e o incontável. O que que é contável? Contável é tudo que a gente pode contar.
Tá, mas a gente pode contar tudo. Não, tem coisas que a gente não conta. Mas contar como? Contar com números, tá? Contar com quantidade. O que eu explico para os alunos é que você pode contar com números, que você pode dividir em partes, tá? Então, eu faço os alunos imaginarem assim. Pensa que você pode colocar isso na tua mão e com a outra mão tirar o pedaço e contar. Contar só com o número. 1, 2, 3. Então, se você pegar lápis, por exemplo, você pode pegar eles e contar. 1 lápis, 2 lápis, 3 lápis. 1 caneta, 2 canetas, 3 canetas. 1 cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras. Você consegue separar. Já algo que é uma substância, você já não consegue colocar, por exemplo, na tua mão, água e pegar e separar. 1 água, 2 águas, 3 águas. A substância água você não consegue. Você consegue utilizar uma unidade de medida, além do número, você precisa de mais uma unidade de medida. 1 copo de água, então você precisa de 1 copo, o número e uma unidade de medida. 1 xícara, 1 litro, 1 garrafa. É claro que daí você vai ter aquele aluno que vai chegar para você e vai dizer: ah, mas eu chego na cantina e peço 2 águas. Sim, mas você está se referindo a 2 garrafas de água e não 2 águas, tá? Então, é claro que na linguagem falada é diferente, tá? Nós estamos vendo linguagem gramatical, linguagem escrita, linguagem cobrada em concurso, tá? Linguagem correta, tá? Formal, a norma culta, digamos assim, né? Então, existe a possibilidade de falar 2 waters? Sim. 2 coffees? Sim, mas na linguagem falada, tá? Então, eu vou dizer 2 xícaras de café. Então, tudo que for substância, tá? Então, aqui a gente tem, ó, onde é que tá aqui, ó? Substância, materiais, ideias abstratas, qualidades, estados ou atividades. Tudo isso que eu não posso separar, eu vou considerar incontável. Por que que isso é importante saber? Porque eu não vou poder utilizar o artigo indefinido na frente, porque o artigo é uma maneira de eu contar, né? A gente viu isso lá quando a gente estudou os artigos, eles significam uma, é uma maneira de quantificar. Então, eu vou dizer assim, ó, I need some information. Eu nunca vou dizer I need an information ou one information. Não, porque information é incontável em inglês. Ah, mas em português eu falo, eu preciso de uma informação. Sim, em português você pode falar, mas em inglês jamais. Você vai dizer I need some information, I need a piece of information, tá? Você não vai contar a informação. Informação é incontável em inglês. Então você vai dizer I need some information, tá? Nunca an information, nunca uma informação. É errado. Ah, mas por quê? Não tem porquê, meu amor. Aceita que dói menos, tá? Não tem, não existe. É assim no inglês e fim de papo. E não é você que vai mudar, tá? Sempre foi assim. Faz 1000 anos que é assim e vai continuar sendo, tá? Por exemplo, cheese. Cheese é incontável. Por quê? Porque ele é considerado a substância, o material, a massa do queijo em si, tá? Assim como o bread, como é difícil colocar na cabeça dos alunos que pão é incontável, né? Porque bread é considerado a massa do pão, tá? Não é considerado, por exemplo, a bun, que é o pãozinho de hambúrguer, né? Se você for falar uma baguete, um pãozinho de hambúrguer, um pãozinho de cachorro quente, a slice of bread, uma fatia de pão, daí é contável. Mas se você se refere ao pão, massa geral, ah, nós não temos pão em casa, isso é incontável, tá? Mesma coisa o cheese, se você falar uma fatia de queijo, é contável. Mas se você falar, ah, acabou o queijo, we ran out of cheese, o cheese ali vai ser incontável, tá? Então, tudo isso tem que ser observado. Quando for alguma coisa pequena demais para ser contada também, por exemplo, grão de areia, sand. Acho que não tá aqui, né? Não. Sand, tá?
grão de areia, sand. É pequeno demais, arroz, rice. Você não diz, hoje eu comi 357 arrozes, né? Você vai dizer, eu comi 2 colheres de arroz, eu comi 3 colheres de arroz. Você não diz quantos grãos de arroz você comeu, né? Então, você não fica contando os grãozinhos, né? Então, quando é pequeno demais para você contar, também é considerado incontável, tá? Substâncias, materiais, ideias abstratas, qualidades, estados. Aqui entra, nos estados entra também a questão dos sentimentos, né? Aqui, ó, anger, né? Love, tá? Envy, que é inveja, né? Envy. Knowledge, que é conhecimento. São todas coisas incontáveis, que não tem como a gente quantificar com números, tá? Então, tudo isso é incontável. Não posso usar essas palavras no plural. Essas palavras só vão existir dessa maneira, no singular, dessa forma. Elas não existem no plural. A própria palavra fish, né? Fish também. Só que existe aquela questão. Conforme o contexto, nós temos algumas palavras que, conforme o contexto, elas podem ser contáveis e incontáveis. Por exemplo, a própria palavra chocolate aqui, né? Então, eu posso dizer assim, how much chocolate do you eat every day? Então, se eu estiver considerando chocolate como a substância, o material, a massa, que nem eu considero pão, queijo, carne, meat, né? Eu vou dizer quanto chocolate. Ó, eu estou usando singular, porque chocolate é incontável, não tem plural, eu uso no singular. How much chocolate do you eat every day? Agora, se eu considerar chocolate como bombom, como barras de chocolate, como pedaços de chocolate, eu posso passar ele para o plural. E daí eu posso utilizar ele no plural. Então, eu posso dizer, por exemplo, I ate 3 different kind of chocolates. Or he brought me chocolates from Switzerland. Tá? Então, quando eu estou especificando ou quando eu estou considerando bombons, pedaços, barras de chocolate, eu posso passar para o plural. Posso passar para o plural queijos também, se eu estiver falando, por exemplo, de diferentes tipos de queijos. Eu fui num buffet, não, né? Num coquetel que tinha queijos e vinhos, por exemplo. Então, agora dei uma gaguejada, né? Many different kinds of cheeses, eu posso passar para o plural. Próprio fish, eu posso utilizar fishes, mas é bem difícil aparecer. Mas, enfim, conforme a situação, o contexto, tem algumas palavras que podem ser usadas como contáveis e incontáveis, mas você tem que ter muita certeza nelas para usar, tá? Isso daqui até eu estou pensando em fazer uma segunda parte desse curso depois, porque cada vez que eu vou preparar alguma aula, eu já acho alguma coisa depois, sabe? Para deixar para depois, mas enfim. There are some uncountable nouns in English, such as advice or information, which may have countable equivalents in other languages. Então, tem alguns substantivos incontáveis em inglês, como advice, conselho, e information, que é informação, que têm ou podem ter equivalentes contáveis em outras línguas, em outros idiomas, que é o nosso caso. Por exemplo, conselho e informação em português são contáveis e em inglês são incontáveis, por isso que gera essa confusão. E aqui tem outras palavras também que pode acontecer isso, por exemplo, aplauso, assistência,
dinheiro, equipamento, evidência, mobília, saúde, homework information, laughter, que é risada, leisure, luck, machinery, money, permission, pollution, progress, rubbish, traffic, violence, etc. Então, aquela história da diferença, né? Cuidar. Não é o que é no inglês, vai ser no português e vice-versa. Cuidar com as diferenças, tá? Porque o que é igual fica fácil, mas o problema é o que é diferente, né? Então, cuidado com essas palavras. Não é porque elas são incontáveis, ou melhor, elas são contáveis no português, mas elas são incontáveis no inglês, tá? E às vezes eu sei que é difícil a gente dizer isso para um aluno, é difícil para a gente aceitar. Você dizer isso para o aluno é pior ainda, né? Não tem porquê, não tem explicação. Simplesmente é porque é. Teacher, por que que dinheiro é incontável se eu posso contar dinheiro? Você conta real, você conta dólar, você conta peso, você conta rublo, você conta ien, mas você não conta dinheiro, tá? Dinheiro é incontável. Mas como não? Você não diz um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiros. Você diz R$1, R$2, R$3. $1, $2, $3, tá? Dinheiro é incontável. É assim e fim de papo, tá? Countable and uncountable uses. Então, os usos dos substantivos contáveis e incontáveis. Então, alguns substantivos, some nouns can be countable or uncountable. It depends whether we're using the noun to refer to a single thing or to a substance or general idea. Então, era o que eu estava falando para vocês. Alguns substantivos podem ser contáveis ou incontáveis. Depende se nós estivermos usando para nos referir a uma única coisa ou a uma substância ou ideia geral, tá? Então, por exemplo, aqui a palavra business. Business é incontável, mas eu posso ter também o sentido contável da palavra. She owns a business. Ela tem um negócio no sentido de uma empresa. Vai ser uma só, porque é dela. Eu estou especificando que é só uma empresa dela. She owns a business. Agora, se eu falar no sentido geral da ideia, business is booming. Então, os negócios estão explodindo, crescendo muito, tá? Business is booming. I saw a chicken. Eu vi uma galinha, um frango, tá? É uma só. Agora, se eu quero falar você come carne de frango, aqui é incontável. Do you eat chicken? Eu não vou dizer você come um frango. Você come carne de frango. Do you eat chicken? There's a hair in my tea. Tem um cabelo no meu chá. Então vamos contar, porque espero que seja só um, né? Se um já é um horror, né? Então vamos deixar só um. There's a hair in my tea. Tem um cabelo no meu chá. He has long hair. Ele tem cabelo comprido. Aqui não vai ser só um fio de cabelo comprido, ele tem todo o cabelo. Então é incontável, porque você não vai contar todo o cabelo do cara. Did you hear a noise? Você ouviu um barulho? Então foi aquele barulho específico, um só. There's too much noise. Tem barulho demais aqui, tem muito barulho aqui, tá? Então, there's too much noise, ok? We can also use nouns such as piece or drop in phrases which are countable when we want to talk about separate units or parts of nouns which are uncountable. Então, nós podemos usar piece or drop, tá? Que são palavras para você separar os incontáveis, tá? Quando eu quero, então, usar substantivos incontáveis, mas eu quero que eles se tornem contáveis, eu quero separar eles em partes, tá? Que é o que eu falei lá em cima do some information, tá? Aqui, ó, some information, tá? Eu quero separar ele. Então, aqui, ó. Nobody likes having to move furniture. Ninguém gosta de ficar movendo mobília, né? Movendo os móveis de lugar, tá? Mas se eu quero mudar só uma peça da mobília, there wasn't a piece of furniture left in the house. Não sobrou um único móvel
uma pecinha de mobília na casa, tá? Então, eu posso usar conforme a palavra, é claro, né? Eu não vou usar drop para móveis, né? Vou usar piece, né? Uma peça para mobília. She had blood on her sleeve. Ela tinha sangue na manga dela. Então, como era sangue, você não precisa especificar, né? Sangue é incontável, porque é líquido. Mas se eu quiser dividir em partes, eu vou usar drops, porque sangue é líquido, então eu vou usar gotículas ou gotas, né? I could see drops of blood on the floor. Eu pude ver gotas de sangue no chão, tá? Então eu posso usar piece, eu posso usar drop, eu posso usar some. I could see some blood on the floor, tá? Posso usar o some aqui também. Piece, drop, some. Não, mas tem alguma, tem aqui para baixo, tem mais, ó. Others like this include, então eu posso ainda usar an act of bravery, um ato de bravura, a bit of cheese, um pouquinho de queijo, um pouco, um pedaço, a bottle of water, uma garrafa de água, a carton of milk. Carton é aquela embalagem Tetra Pak, aquela longa vida, tá? Vocês conhecem, né? Carton longa vida, tá? A carton of milk, a chunk of concrete, um bloco de concreto, items of information, como é, itens de informação, né? A gente não usa, né? Porque a gente diz informações. Sheets of paper, folhas de papel, slices of bread, fatias de pão, aí pode ser também pieces of cake, né? Então, aí vai slices of pizza, tá? E aí, por diante. Será que tem alguém esperando aqui? Ah, não, é só nós três. Achei que tinha alguém esperando aqui. Generic nouns. Então, agora entrando nos substantivos genéricos, tá? Generic nouns. Então, o que são os generic nouns? We use nouns as generic nouns when we make general statements about any example. A or an, usando os artigos indefinidos, porque eles são any example, qualquer exemplo. Nós estamos fazendo uma afirmação geral usando qualquer coisa, tá? Que vai representar um todo. The general concept, ou um conceito geral, usando o artigo definido, ou na maioria dos exemplos sem artigo nenhum, tá? Só que daí a gente vai usar no plural. Então, no singular a gente usa qualquer um dos artigos, sem artigo no plural, da coisa que nós estamos falando, of the thing we are talking about, rather than real or particular examples, ao invés de usar um exemplo real ou em particular. Por exemplo, aqui tem um monte de exemplos. An orange has lots of vitamin C. Uma laranja tem muita vitamina C. Uma laranja qualquer, tá? Ó, any example, any, qualquer uma, tá? Não é uma laranja em específico, é qualquer uma. Então, eu estou generalizando as laranjas. The telephone rules my life. O telefone comanda a minha vida, tá? Qual telefone? Qualquer um, o meu, né? Mas eu sei que é o telefone. Então, não estou especificando, na verdade, eu estou especificando, né, que é o meu, mas enfim, rules my life, ele comanda a minha vida. Women live longer than men. As mulheres vivem mais que os homens, mais tempo que os homens. Plural, sem artigo, tá? Porque está no plural. Women live longer than men. I just ate an orange. Acabei de comer eu dizer uma maçã, uma laranja, tá? Acabei de comer uma laranja. Cindy's new telephone is pink. Ó, aqui eu coloquei de quem que é o telefone, então eu não posso colocar o artigo. Não posso colocar artigo na frente de nome, tá? Não posso colocar o telefone novo da Cindy, como eu faço no português. Aqui eu não posso colocar porque é nome próprio. A gente viu lá na primeira aula, na frente de nome próprio eu não coloco artigo, tá? I can see about 10 women and 2 men.
eu consigo ver, ou eu posso ver, aproximadamente 10 mulheres e 2 homens. Também não coloco artigo quando eu tenho plural, tá? Então, cuidem com essas questões aqui. Estou usando aqui, então, os substantivos para generalizar, tá? Qualquer exemplo. Não estou especificando. Generic nouns, tá? Afirmações gerais, qualquer exemplo, conceito geral ou qualquer exemplo no plural, ok? Tranquilo aí, gente? Nada no chat. Só tem o Wesley e a Tati hoje, né? Três já tinham me dito no grupo que não conseguiriam entrar hoje. Infelizmente, o meu computador... Bom, mas o que interessa é que deu tudo certo, que tá funcionando, porque estava preocupada já que tivesse dado alguma coisa mais séria. Vamos lá. Pair nouns. Isso daqui também sempre causa confusão, porque as pessoas esquecem, às vezes a gente esquece que em inglês a gente tem que cuidar com esses substantivos que representam um par, né? Então, tudo que for calçado, tudo que a gente utilizar nas pernas, né? Calça, calção, shorts, bermudas, nos pés, né? As meias, nas orelhas, brincos, óculos, tesouras, tudo que for representado em pares, né? Então tem que... Essa mesa acho que tá balançando demais, né? Acho que a câmera tá... Então tem que cuidar que a gente vai ter que usar em par. Então é plural, tá? We use pair nouns to refer to things made of two matching parts that we use or were. We usually use them with plural verbs. When we put pair nouns after the phrase a pair of, we use singular verb and a plural pronoun. Então, veja bem, nós usamos os substantivos em par ou duplos para nos referirmos a coisas que são formadas por duas partes, que nós usamos ou vestimos, mas geralmente usamos elas com verbos no plural. Quando nós colocamos esses substantivos depois da frase a pair of, um par de, nós usamos o verbo no singular mais um pronome no plural. Por exemplo, então, these scissors aren't very sharp. Essas tesouras não estão bem afiadas, muito afiadas. Então, eu tenho scissors, que é um par, tesouras, uso pronome demonstrativo no plural, verbo no plural, tá? White trousers, então, calças, né, que seria mais aqui o correspondente de pants no americano, tá? Aqui é britânico, porque da onde eu tô retirando as gramáticas que eu tô usando, a maioria é britânica, tá? Por isso que os exemplos vêm muito com palavras britânicas, algumas eu, na hora, consigo substituir, algumas eu deixo. Então, white trousers don't go very well with black shoes. Calças brancas não combinam muito bem com sapatos pretos. Então, aqui, ó, eu tenho par e par, tá? Então, eu vou usar don't e não doesn't, tá? Porque trousers é par, é duas pernas, tá? A good pair of scissors, aqui eu usei pair of, um par de tesouras. Então, um par de tornou-se singular. Então, eu já vou usar o verbo no singular, tá? Então, se eu uso só scissors, é plural. Se eu coloco a pair of scissors, transforma-se em singular, tá? There's a nice pair of trousers. Ó, there's, singular, porque eu usei pair of, tá? Então, tem um par de calças muito bonito à venda. On sale é à venda, não é promoção. Promoção é coisa de brasileiro. You should get them because they are really cheap. Olha, mas o pronome aqui já para substituir a pair of trousers tá no plural. You should get them because they are really cheap. In fact, you should buy two pairs.
Acho que aqui deveria ser 2 pairs. Acho que faltou um S aqui, tá? Então, apesar de você estar usando o verbo no singular, porque a pair of é singular, na outra frase você já está concordando com plural, porque trousers é plural. Então, é o que está dizendo aqui, ó, singular verb, plural pronoun, tá? Outras palavras que seguem essa mesma concordância. Binoculars, jeans, pants, pliers, pajamas, shoes, sunglasses, e aí vai, né? Glasses, enfim. Sneakers, socks, dá até para colocar aqui, né? Socks. O que mais que tem? Hoje em dia nós temos as leggings, né? Glasses, que é o óculos de grau. Sunglasses é o de sol. Enfim, tudo que for par, tá? Que a gente usa. Earrings, né? Que é os brincos. Earrings, tá? Então, tudo que for par, cuidado com essa questão de concordância, tá? Group nouns. Aqui é mais ou menos... Eu não sei se dá para a gente comparar com o coletivo do português. Eu acho que não é bem o coletivo, tá? Mas são substantivos que se referem a grupos, tá? Eu acho que não é coletivo. Coletivo é outra coisa. Coletivo tem coletivo em inglês, mas é um pouquinho diferente. We can use group nouns to talk about a group of people as a single unit with singular verbs and pronouns, or as several people with plural verbs and pronouns. Group nouns are also called collective nouns, mas eu acho que não é a mesma coisa que os nossos coletivos. Example, the public isn't really interested in what the government is doing unless it increases taxes. O público não está realmente interessado no que o governo está fazendo, a não ser que ele aumente as taxas. Então, o público singular se refere a um grupo de pessoas, mas estou usando o verbo no singular. O governo, um grupo de pessoas, mas estou usando o verbo no singular, tá? E ó, it, unless it, the government, it, singular. E não sei o sexo, né, o gênero, então eu uso it. The public are more likely to complain if they have to pay more taxes. Aqui já estou usando no plural, tá? Porque eu estou me referindo a várias pessoas. Então, the public are, o público tem mais probabilidade de reclamar se eles tiverem que pagar mais taxas. Isso daqui, gente, é uma questão, eu pelo menos percebo isso, mais diferença entre britânico e americano, tá? Não sei se eu tô certa, mas eu vejo mais a questão do singular para o americano e a concordância com o plural para o britânico, tá? Por exemplo, a palavra family, até eu acho que caiu num vídeo ali que eu fiz análise de alguma prova, de algum concurso, caiu essa questão do family. O americano vai dizer family is, e o britânico vai dizer family are. O americano considera a família é, e o britânico vai dizer família são, tá? Considera plural, e o americano considera singular. Então, aqui para o americano, América, e aqui na Inglaterra. Europa, né? Enfim, tá? Não, tem essa diferença, tá? Uns consideram como united, né? A single unit, tá? E o outro como several people. Então, é uma questão de... Aqui, ó. Others include audience, band, club, committee, family, jury, majority, parliament, team. Daqui diz, ó. In American English, singular verbs are typically used after group nouns. Então, tá aqui, ó.
No inglês americano, os verbos no singular são tipicamente usados depois de substantivos que representam o grupo, que é o que eu falei para vocês. Eu vejo geralmente essa diferença. Se o verbo está no singular, pode crer que é de alguma coisa retirada do americano, tá? Veio de algum artigo, alguma publicação, foi escrita por um americano. E se o verbo está concordando com o plural, veio da Grã-Bretanha, da Inglaterra, enfim, veio da Europa, tá? Inglês britânico. Essa é a concordância geralmente que é feita, tá? B, we can use some proper nouns as group nouns with plural verbs for teams and organizations. Example, England are ready to play France. Então, a Inglaterra, time, tá? Estou me referindo ao time, are ready to play France. Está pronta para jogar com a França. And British Rail have announced new plans. Então, a companhia ferroviária da Grã-Bretanha, britânica, né, anunciou novos planos. Então, vou usar o verbo no plural, apesar de ser uma companhia no singular, tá? Isso daqui, se você ouvir um americano falar, com certeza ele vai falar is e aqui ele vai falar has, tá? Vai se referir ao singular, tá? Bem mais comum. Ok? Tranquilo? Cara, aqui choveu hoje, deu umas tempestades aqui de tarde, mas deu uma esfriada. Bom, eu tô de casaco de lã, pra vocês terem uma ideia aqui, no frio que ficou. A gente tá tendo muito frio aqui nesse verão. O pessoal tá dizendo que o verão aqui em Santa Catarina é tão bom que até o inverno veio passar férias aqui. De tão... Nunca tivemos uma prova para concurso como seria. Boa pergunta. Boa pergunta, Tati. Eu sei que já teve. O problema, sabe o que é? O que que eles vão considerar, sabe? O que que eles vão considerar? Eu sei que teve um vídeo que eu analisei isso, porque assim, ó, eles não podem te deixar na dúvida. Ou eles vão considerar o britânico como certo, ou eles vão considerar o americano. Eles não podem colocar as duas opções para você. Você entende? Por exemplo, é a mesma coisa que eles fazem em vestibular, eles não podem colocar duas opções corretas. Então, por exemplo, se eles fizessem, digamos que eu não tenho como achar aqui, porque eu perdi muita coisa, sabe, nessa formatação do meu computador, por mais que eu pedisse para os caras salvar, teve algumas coisas que eles perderam, mas vou tentar passar aqui para você um exemplo. Sim, os dois estariam corretos. Vamos pegar aqui com family, por exemplo, tá? Vou fazer 4 alternativas aqui. My family is big. My family has 3 people. Não, eu acho que não, porque assim, ó, eles não fariam uma coisa para te deixar na dúvida. Eles não colocariam, por exemplo, alguma coisa, digamos, eles colocariam essas questões aqui, eles colocariam assim, qual a questão que está errada, gramaticalmente errada?
tá? Então, você iria ver aqui, my family is big, tá certo? My family has 3 people, tá certo? My family doesn't have a car, tá certo? My family not has a house. Aqui tá errado porque seria doesn't have. Então, você vai avaliar gramaticalmente, essa daqui tá errada. Eles jamais colocariam, por exemplo, aqui, ó, my family are big. Para você ver as duas certas, tipo, aqui tá certo no britânico, aqui tá certo no americano, qual que eu assinalo? Jamais vão fazer isso, tá? Isso não pode ser feito, porque eles vão te dar o motivo para você entrar com recurso. Então, eles não podem fazer isso, jamais. Isso é a mesma questão de um vestibular. Jamais faz isso em vestibular, tá? Jamais acontece isso. Por quê? Porque eles estão te dando um motivo para você entrar com um recurso. Eles estão anulando intencionalmente uma questão. Então, eles não vão fazer isso, tá? Isso eu acho, assim, que seria assinar um atestado de burrice para quem está elaborando uma prova, né? Não tem como. Isso aqui nunca vi acontecer, tá? Ou eles vão optar por uma, ou eles vão optar por outra, tá? E isso vai depender do quê? Do texto que tem. Geralmente eles seguem a linha do texto. Se o texto vem de um artigo ou de uma publicação que está seguindo a linha britânica, eles vão seguir a linha britânica nas questões, tá? Se vem de uma linha mais americana, eles vão seguir a linha americana nas questões. Eu vou até ver se eu acho depois tenho quase certeza que aconteceu isso daqui do Family, ou era Family ou era Police, de um vídeo que eu analisei, tá? De uma prova que eu analisei, tenho quase certeza. Então, assim, depende tudo da linha que eles vão seguir. Cabe a você saber. Até eu lembro que alguém comentou assim: nossa, eu não sabia dessa diferença do britânico para o americano. Se liguem, porque tem algumas diferenças e eles podem cobrar isso, tá? E você, como professor de língua inglesa, tem que saber. Não é, eu não preciso. Não, você precisa saber. Você tem que saber, tá? Isso faz parte do que você tem que estudar. Isso faz parte do que você tem que saber. Não é que você, não, mas eu só falo o inglês americano. Não, eu só estudei o britânico. Não, cara, tu estuda inglês. Tu não estuda um inglês especificamente, tu estuda inglês. Inglês é um idioma mundial. Se vira, cara, entendeu? Tu tem que saber o mínimo do mínimo, e esse mínimo é muito, tá? O teu inglês tem que ser o inglês global. O teu inglês não tem que ser o inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano, o inglês sul-africano, o inglês jamaicano, tá? O teu inglês tem que ser o inglês global. Então, assim, quanto mais tu souber e pesquisar, mais chance de acertar uma questão dessa, porque vai ter. Que nem teve aquela outra prova que você tinha que saber que Edimburgo era a capital da Escócia. Putz, mas isso daí é geografia. Sim, mas que língua que eles falam na Escócia? Inglês. Inglês é um idioma global, mundial. Você tem que saber, tá? Então, assim, aprender inglês não é aprender um idioma, é aprender uma cultura. Então, você tem que saber muita coisa mesmo, tá? Então, eu, sinceramente, eu acho impossível que aconteça isso, tá? Eu acho impossível. Se acontecer, cara, é recurso na hora, é recurso na hora, tá? Porque é um atestado de burrice de quem elaborou, tá? Ou vai ter duas respostas, porque não tem como, não tem como, tá? Eu vou tirar um tempo amanhã e eu vou atrás disso daí, porque eu tenho certeza que tem uma questão que eu analisei que tinha isso daqui que até eu comentei, que no britânico era de um jeito, no americano era de outro. Eu vou atrás, amanhã, se eu conseguir, eu vou achar para vocês, tá? Vou colocar lá no grupo. Então, quando a gente acha que a gente está começando a aprender alguma coisa, tem mais uma carrada de coisa para a gente estudar, tá? Não quero desanimar vocês, mas é assim mesmo, tá? A gente nunca para. A gente nunca para. Então vamos lá. Plural and singular plus S nouns. Só sei que nada sei. É bem essa situação, tá? É bem essa situação. Eu não sei, tá aqui só o Wesley e Tati, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para o exterior, mas quando eu fui 2 vezes.
Tati já foi? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu era adolescente, então tudo é festa, né? Quando a gente é adolescente, tudo é bom, né? Então, nossa, eu me achei o máximo, né? Porque eu entendi o que eles falavam, entendia, né? O que eles falavam, mas enfim, né? E daí, quando eu fui mais tarde, que eu fui para o Canadá, cara, os 2 primeiros dias que eu tava lá, eu fui e tava bem mais em conta, né? Porque já faz mais de 20 anos que eu fui. Cara, os 2 primeiros dias que eu tava lá, eu tinha certeza que eu nunca tinha estudado inglês na minha vida, sabe? Ou que eu tinha ido para Alemanha sem saber, porque, tipo, eu olhava para eles quando eles falavam comigo, eu dizia, cara, isso não é inglês. Eu não tô no Canadá, eu tô na Rússia, eu tô na Alemanha, eu tô na Suécia, eu tô em qualquer lugar do mundo, mas isso aqui não é inglês, sabe? Porque a sensação que dá é que você não sabe nada, nada, sabe? Porque você aprende inglês dos livros. E você chega lá, ninguém fala daquele jeito. Mas depois passa. Depois passa. Mas é bem chocante assim, primeiro. Primeiro, segundo dia, depois pior. Não, depois vai embora, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, plural nouns. Plural nouns are words with distinct meanings that are not used in the singular. Olha isso daqui. Cara, se eu te contar, Wesley, que quando a gente chegou no Canadá, o taxista que a gente pegou do aeroporto era um indiano. Mas o indiano, cara, ele tava de terno, com um turbante roxo, com uma pedra roxa desse tamanho aqui na testa. Céus para entender aquele cara. Para entender aquele cara e negociar o preço do táxi com ele. Meu Deus do céu. Acho que foi umas 2 horas para a gente se entender. E tu tem que pegar o táxi que tá lá na vez, né? Meu Deus do céu. É horrível o indiano falando. Horrível. Árabe eu nunca vi, nunca falei. Mas o indiano eu sofri, cara. Eu sofri. Eu tava. E ele era muito alto, eu tinha medo dele. Eu fiquei apavorada, eu tinha medo de trocar de táxi. Meu Deus do céu. Mas é muito legal. É muito. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O brasileiro é o que melhor tem pronúncia. A melhor pronúncia do inglês é brasileira. Se tu pegar um argentino falando inglês, horrível, gente. Horrível o argentino falando inglês. Muito feio, muito feio. Quem fala espanhol para falar inglês, quem fala francês, o francês falando inglês é horrível. O asiático falando inglês é horrível, porque assim, eles carregam o sotaque deles para o inglês. Eles não conseguem anular o sotaque deles para o inglês, sabe? Então, quanto menos sotaque o teu idioma nativo tem, melhor tu consegue falar o inglês. E o brasileiro é o que melhor tem pronúncia. Porque, olha, os outros, meu Deus, tinha um argentino lá que quando ele abria a boca eu jurava que ele era russo. E depois que eu fui descobrir que ele era argentino, muito horrível, muito horrível. E o pessoal fala assim, sabe? A gente às vezes fica com medo de errar, com medo de falar. Não tem que ter medo, não, não tem que ter vergonha, não, você tem que falar mesmo. Vamos lá. Então, aqui nós temos alguns substantivos em inglês que eles só existem no plural, tá? Eles só existem no plural. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente tem que fazer essa concordância. Então, por exemplo, aqui, ó. He said thanks for looking after his belongings. Ele disse obrigado. Obrigado é plural. For looking after his belongings. Por cuidar, olhar, tomar conta dos seus pertences. Belongings só existe no plural. Então, cuidem, porque são palavras que só existem no plural com S, e eles têm esse significado e só vão existir assim. Good manners are important. Boas maneiras são importantes. Ó, are important. Elas são no plural, só existem no plural e não existem no singular. Então, cuidem com essas palavrinhas, tá? Outras palavras que só existem no plural: clothes, congratulations, groceries, outskirts, remains, que são as sobras, né? Surroundings e troops. Algumas, tá? Não estão todas aqui.
E nós temos também algumas que só existem no plural, mas que não terminam com S, tá? Cattle, que é gado, tá? Clergy, que é clero. People, pessoas. Police, que é polícia, a instituição, tá? Não é um policial, porque eu tenho que dizer policeman ou police officer. E poultry, que é quando eu me refiro a carne de aves, tá? Que você vai lá no mercado, tem meat, poultry, vegetable, não, meat, poultry, fish. Fish não, porque vai ter seafood, né? Frutos do mar. Poultry, enfim, que é a carne de aves, tá? Então, cuidem que essas palavras já estão no plural, mas elas não acabam em S. E eu tenho palavras que são singular, mas terminam em S. Olha a confusão que isso daqui dá. São palavras no singular, mas que terminam em S, tá? Então, se elas são no singular, eu vou usar com o verbo no singular. E elas são da áreas de study, activities and disease. Por exemplo, statistics was a difficult course. Estatística foi um curso difícil. Aerobics is hard work. Aeróbica é trabalho duro. Rabies has become a deadly disease. Raiva se tornou uma doença letal, fatal, né? Raiva, doença dos cachorros, né? Raiva, rabies. Outras incluem athletics, billiards, cards, diabetes, electronics, missiles, physics e politics, tá? Missiles é sarampo, agora me deu um... Eu acho que é sarampo, né? Alguém procura aí para... Ou me fala se lembra aí. É sarampo, né? Eu sempre me confundo com essas doenças aí de infância. Então, cuidem que essas palavras são singulares, você tem que concordar elas com o verbo no singular, mas elas terminam com um S. Isso daqui engana bastante, tá? We also use singular verbs after some phrases with nouns in the plural describing amounts. Então, nós também usamos os verbos no singular depois de algumas frases com substantivos no plural, mas quando eu estou descrevendo quantidades, ou seja, eu tenho geralmente números, tá? Nessas expressões. Então, eu tenho, por exemplo, 5 miles, 5 milhas, is a long walk, é uma longa caminhada. 5 milhas é uma longa caminhada. Mesma coisa que eu faço em português, tá? 20 pounds is too much. 20 libras é muito, é demais, tá? Tá falando de peso. 20 libras é demais. 2 weeks isn't enough time. 2 semanas não é tempo suficiente. Então, eu tô falando de quantidade, eu vou usar, apesar de estar no plural, usando numerais, eu vou usar verbo no singular. Ok? Possessive and compound nouns. Então, substantivos possessivos e substantivos compostos. We use a possessive noun when something belongs to a particular person or thing, and a compound noun to talk about a common combination of things, not possession. Então, nós usamos um substantivo possessivo quando alguma coisa pertence a uma pessoa em particular ou alguma coisa. E um substantivo composto para falar de uma combinação comum de coisas e não uma posse. Então, por exemplo,
Each student's office has a computer. Cada escritório ou sala de aluno de estudante, tem um computador. Então, aqui eu estou dizendo que a sala ou escritório pertence a um aluno, a cada aluno. That red thing on a chicken's head is called a comb. Aquela coisa vermelha na cabeça do frango é chamada de comb. Como é que a gente chama isso em português? Crista? Acho que é crista, né? Tá? Então, na cabeça do frango, tá? Pertence à galinha, ao frango, é a crista, né? Eu nem sabia como é que se chamava isso daqui em inglês. Aprendi preparando essa aula. You have to take these forms to the student office. Aqui já é um compound noun, porque é uma combinação, ó, tá? Não é posse. Você tem que levar esses formulários ao escritório ou à sala do estudante. Aqui já é lá uma sala específica do estudante, não é a sala onde eles estudam, tá? É diferente. Do you like chicken soup? Você gosta de sopa de galinha, de frango? Tá? Então, é diferente. Não é que pertence ao frango, a sopa. Aqui é do que ela é feita. Então, é compound noun, é um substantivo composto, tá? É uma combinação. Então, vamos estudar agora separadamente cada um deles. Primeiro, os possessive nouns. We form possessive nouns by adding an apostrophes. Aqui faltou um apóstrofo. To most nouns, a maioria dos substantivos, ou apenas um apóstrofo. Eu acho que aqui não tinha nada, agora fiquei na dúvida. To nouns ending in S, ou apenas o apóstrofo para substantivos terminados em S. Por exemplo, One Man's Story, a história de um homem. Lee's Birthday, o aniversário do Lee. Children's books, os livros das crianças. Como crianças está no plural, mas é um plural que não termina em S, eu acrescento apóstrofe S. Girls' stories, aqui girls termina em S no plural, então eu acrescento só o apóstrofe. Burns poems, os poemas de Burns. Como Burns termina em S, eu acrescento só o apóstrofe. Mas eu poderia também acrescentar apóstrofe S, tá? Que é o que vai dizer aqui nessa observação, ó. Note that it's possible to write both. Eu posso escrever das duas maneiras. Dickens novels and Dickens's novels. Quando eu escrever assim, eu tenho que pronunciar os dois S's. Por exemplo, se eu tiver um nome assim, Lucas, que termina em S em português, eu vou dizer Lucas's bike, a bicicleta do Lucas. Eu tenho que pronunciar esse S, porque quem me ouvir tem que ouvir esse S aqui de possessivo, senão ele não vai entender o que eu estou falando, tá? Eu prefiro colocar do que fazer assim, sem o S, tá? Então, eu prefiro colocar o S do possessivo, porque quando a gente lê, quando a gente fala, a pessoa que está me ouvindo, ela vai entender que eu estou usando o caso genitivo. Então, Lucas's bike. Ou eu vou falar Marcus's car, tá? Se eu não pronunciar, se eu não colocar esse S, quem está me ouvindo não entende. É claro que pelo contexto tu acaba entendendo, né? Mas eu prefiro colocar o S e pronunciar, tá? Eu já prefiro deixar bem claro. Tem alguns gramáticos que dizem que a gente só não coloca o S se for algum nome clássico, tá? Por exemplo, Jesus. Jesus você não vai colocar o S, tá? Você vai dizer Jesus love, o amor de Jesus. Porque senão você vai mudar a pronúncia do nome de Jesus, a gente não faz isso, tá? Ou dos filósofos, por exemplo, Aristóteles, você não vai colocar um S, tá? Sei lá, quais são os outros que tem, tá? Então, dizem que a gente só não coloca no idioma falado, sempre pronuncia o S mesmo se escrito. Não, se você não escreve, você não pronuncia, tá? Como eu gosto de escrever, eu pronuncio, tá? Mas se você não escreve, não pronuncia.
mas eu não sei, parece que para mim não fica claro se você não coloca esse S. A não ser em nomes clássicos, como eu falei, talvez aqui em Dickens eu não colocasse, tá? Agora, esse é um nome muito conhecido, tá? Mas eu não sei, para mim parece que tem que ter, tá? Esse S aqui é só a título de curiosidade, uma vez um professor falou, não sei se fecha, né? Mas não, mas eu já vi mais gente falando. Esse caso genitivo parece que é uma herança da língua dos vikings, que ainda ficou no inglês quando uniu, né? Porque tem muita mistura para formar a língua inglesa, né? A raiz é germânica, mas ali tem o anglo-saxão, o celta, o druida, enfim, e tem também a língua dos vikings. E diz que esse apóstrofe S é uma herança dos vikings, da língua que eles falavam. Por isso que ninguém sabe explicar o que significa esse S, porque já se perdeu, né? Nesses 1000 anos aí de língua inglesa já se perdeu. E também as palavras que começam com KN também diz que vem dos vikings. Knife, né? Knee, diz que vem de origem viking, tá? Então, título de curiosidade inútil aí para vocês, tá? Mas os alunos gostam de saber isso. Eles ficam, o viking, né? Eles gostam dessas coisas, tá? B. We use possessive noun phrases to express the idea of having in a very general sense, which exists between the first noun and the second noun. We usually use them when the first noun refers to people and other living things, groups and organizations, times and places. Então, nós usamos as frases ou os substantivos possessivos para expressar a ideia de posse, tá? Numa ideia geral. Quando essa posse existe entre o primeiro e o segundo substantivo, tá? E isso geralmente a gente vai usar com pessoas, coisas vivas, tá? Grupos, organizações, tempos e lugares. Então, por exemplo, pessoas vivas. My mother's sister. Então, sempre de trás para frente, né? A irmã da minha mãe. The Beatles music. A música dos Beatles. Ó, aqui clássico, não tem o S, tá? The killer's mistake. O erro do assassino. The dog's life, a vida do cachorro. Birds' nests, né? Os ninhos dos passarinhos, tá? Aqui é plural terminado em S, por isso que não vai. Aqui é regra, tá? Aqui não é questão de nome. Aqui é plural terminado em S. Plural terminado em S não vai, tá? Aqui é nome clássico, é diferente. Aqui você pode optar. Aqui não vai. Grupos e organizações. The company's change of plan. Então, a mudança de planos da empresa. The committee's decision. A decisão do comitê. The BBC News Programs. Os programas, os noticiários da BBC. Times. Tempos, né? Então, yesterday's meeting. A reunião de ontem. Next week's schedule, o horário da próxima semana. A week's pay, pagamento de uma semana. Monday's news, as notícias de segunda. E locais. London's nightlife, a vida noturna de Londres. China's economic policy, a política econômica da China. Europe's currency, a moeda da Europa. E the world's population, a população mundial. Então, a população mundial, tá? Então, nessas 4 situações aqui, eu posso utilizar o caso possessivo. Pessoas e coisas vivas, grupos e organizações, tempos e lugares, tá? Mas tem alguma situação, depois a gente vai ver, né, aqui. We also use possessive nouns in personification, that is, when something abstract is treated as if it was a person, or when an object is described as having something.
Então, nós também podemos usar os pronomes, os substantivos possessivos numa personificação, ou seja, quando alguma coisa abstrata é tratada como se fosse uma pessoa, ou quando um objeto é descrito como tendo, possuindo alguma coisa. Por exemplo, Death's Cold Hand, a mão fria da morte. Nossa, que coisa mórbida, né? Love's Passionate Embrace, o abraço apaixonado do amor. Jealousy's Dark Thoughts, os pensamentos escuros do ciúme. The car's previous owner, o dono anterior do carro. The computer's faulty design, o design errado do computador. The newspaper circulation, a circulação do jornal. Possessive nouns can sometimes be used without a following noun when that noun is treated as known or is presented as one of a large number rather than a particular one. Então, às vezes, a gente pode usar o possessivo sem o substantivo depois, quando a gente entende que esse substantivo já está conhecido, já é subentendido, tá? Por exemplo, it's a film of Hitchcock's. Eu entendo que é um filme de Hitchcock, é um dos filmes dele. Eu não preciso repetir o substantivo filme aqui depois. She's a friend of Margaret's. Friend. Eu não preciso dizer friend de novo. She is at the doctor's. Ela está no médico, at the doctor's office. Eu não preciso dizer, tá? She has Alzheimer's disease, né? Não preciso... Nossa, me deu um branco agora. E tá errado. Quero ir. Eu acho que ainda tá errado. Quando eu fico na dúvida, tá certo. Tá? Se eu não olho, eu não sossego. We stayed at Tom's. Tom's o quê? House, home, tá? Então, eu não preciso repetir, tá? Eu sou assim, Tati, tá? Enquanto eu não olho, e por mais que eu tenha que voltar lá e olhar, e se eu não achar que eu vou ter que ir para o tradutor, dicionário, se eu não verifico e tenho certeza que tá certo, eu não sossego, tá? Então, eu não preciso colocar depois se eu já tenho bem certo que a pessoa já sabe do que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, aqui, we stayed at Tom's. Eu sei que é na casa do Tom, eu não preciso dizer, tá? Então, quando já tá certo que aquilo tá subentendido, que tá implícito ali, eu não preciso colocar o substantivo, tá? Pode ser. Eu acho que às vezes é um pouco de teimosia, sabe? Mas, sei lá, ou um pouco de toque também, mas eu sou assim. E sabe que às vezes quando eu estava dando aula, às vezes os meus alunos diziam, não, teacher, tá certo. Mas enquanto eu não ia lá e olhava, eu não confiava nos alunos. Nos alunos, né? Tipo, se vocês me falassem, ó, sério, eu confio. Mas nos alunos, tipo, oitavo, nono ano, eu não confiava. A não ser que eles olhassem no Google, daí eles me diziam, não, teacher, ó, tá aqui. Daí eu confiava. We can use an off phrase after a noun to express having, especially when one thing is part of another, when describing actions, ideas, or processes, or when a long phrase is used for the processor. Então, veja bem, quando eu não tenho aquelas 4 situações lá em cima, pessoas ou coisas vivas, grupos ou organizações, tempos e, o que era outro? Lugares, tá? Quando uma coisa faz parte de outra, a perna da mesa, tá? A janela do carro, não são coisas vivas, não é grupos ou organizações, não é tempo e não é lugar. Eu não vou usar o possessivo, tá? Então, aqui eu vou usar uma off phrase, porque aqui não é posse, é parte, tá? Então, aqui vai ser ação, ideia ou processo ou parte, uma parte da outra, tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, the arm of the chair, o braço da cadeira. Pages of a book, páginas de um livro. The roof of the building, o teto de um prédio, de uma construção. The cost of repairs, o custo das reformas.
The development of industry, o desenvolvimento da indústria. The concern of students, as preocupações dos alunos. The withdrawal of NATO forces, a retirada das forças da OTAN. What was the name of the girl in Amsterdam? Qual era o nome da menina em Amsterdã, da garota em Amsterdã? He's the son of the woman we met in Bonn. Ele é o filho da mulher que nós encontramos em Bonn, que é o nome de uma cidade na Alemanha, tá? Então, quando eu não tiver aquelas 4 situações, eu não posso usar o caso possessivo. Não é que eu não quero, não, eu não posso, tá? Eu só posso usar o caso possessivo lá naqueles 4, que é pessoas ou coisas vivas, grupos ou organizações, tempos e lugares. Fora isso, eu vou usar of phrase, tá? The arm of the chair, the window of the car. Ou, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. The window of the car. Ou eu vou transformar num substantivo composto. Eu vou dizer the car window. Eu vou transformar o substantivo aqui num adjetivo, né? Que cai muito isso em concurso, né? Eles colocam isso daqui e pedem qual é a função do substantivo car aqui, qual é a função gramatical do substantivo car na frente de window. Daí você, como ele é um substantivo, você acha que ele vai ser um substantivo. Não, ele está na frente de um substantivo. Se ele está na frente de um substantivo, ele sempre vai ser um adjetivo. Por mais que ele seja um substantivo, tá? Porque a partir do momento que você trouxe ele para frente de um substantivo, ele se transformou num adjetivo em inglês. Então, the car window, que tipo de janela que é? É a janela do carro, tá? Mas eu não vou colocar o possessivo aqui, por quê? Porque não é coisa viva, não é pessoa, não é grupo ou organização, não é tempo e não é lugar, tá? Então, ele veio de uma off phrase. Então, eu não posso usar o caso possessivo, não posso usar o apóstrofe S, tá? Eu posso ou usar um composto, transformar num substantivo composto, ou eu deixo com uma off phrase. Então, sempre que você puder fazer esse processo ao contrário, tipo, você tem lá the car window, eu posso transformar em the window of the car. Então, isso daqui é um adjetivo, sempre vai ser um adjetivo, tá? Sempre um substantivo, se você tiver 2 substantivos, o que está na frente vai ser um adjetivo. E isso é uma questão muito comum nos concursos, né? Posso continuar? Tudo tranquilo? Agora a gente vai ver os compound nouns, né? Eu tenho mania de me adiantar, né? Compound nouns. Então, os compostos. Compound nouns consists of 2 or more words used to refer to people or things, more specifically in terms of what they are for, what they are made of, what work they do, what kind they are, or where and when they happen or are used. Hyphens are sometimes used in compound nouns. Então, substantivos compostos consistem de duas ou mais palavras usadas para se referir a pessoas ou coisas, mais especificamente em termos do que eles são feitos para, do que eles são feitos de, né? Do que eles são feitos, que trabalho, que função eles fazem, que tipo eles têm ou eles são, onde e quando eles acontecem ou para que eles são usados. Hífens, às vezes, são usados em substantivos compostos. Depois eu vou falar dos hífens para vocês. Então, aqui, ó. Application form. Então, para que eles são? Para que eles servem? What are they for? Application form, formulário de registro, de aplicação, de candidatura, enfim. Can opener, abridor de lata. Fire extinguisher, o extintor. Swimming pool, piscina para nadar. Emergency exit door, saída de emergência. What are they made of? Sorry, fiz pergunta, né? What they are made of. Do que eles são feitos? Chicken soup, feather pillows, glass bottle,
paper plates, vegetable filling, recheio de vegetal, né? De legumes, verduras, enfim. What work they do? O que eles fazem? O trabalho que eles fazem. Bus driver, car mechanic, history teacher, production manager, airline safety inspector. What kind they are? Que tipo que eles são? Detective story. Então, que tipo de história? Detective. Horror movie, junk food, health food magazine. Where or when they happen. Onde ou quando eles acontecem. Birthday party, morning sickness, que é aquele enjoo matinal, né? Geralmente as grávidas têm. Street lights, winter coat, dining room table. E or are used. When or where are they are used. A house husband, aquele marido que fica em casa, né? A get together, então, acho que aqui faltou alguma coisa. A get together o quê? Aqui, acho que faltou alguma coisa. A get together, acho que faltou um substantivo aí. A do it yourself store. Então, aquela loja para você comprar as coisas para fazer sozinho, né? A do it yourself, que tá tão na moda, né? O DIY, né? É do it yourself. Deixa eu só ver aqui se não faltou alguma coisinha aqui. Opa, o que abriu aqui? Deixa eu ver aqui. Compound nouns. Esse daqui. Parece que ficou meio estranho isso daí. Nouns. 76. Ok. A questão do hífen, tá? Uma vez eu estava fazendo comecei a fazer uma pós, no fim nem continuei porque eu não consegui. Um professor falou o seguinte da questão do hífen, ele era nativo, então provavelmente dando aula na pós, acredito que ele tinha conhecimento para isso. Que geralmente quando surge uma palavra nova composta em inglês, quando ela surge, que ela é nova, eles usam com hífen, tá? Então, por exemplo, ele deu o exemplo de online e de e-mail. Então, quando surgiu a palavra, como ela era nova, eles usavam com hífen. Daí, com o tempo, se essa palavra é aceita e usada e tal, e agregada ao vocabulário, ela acaba perdendo o hífen, tá? Eu não sei se procede ou não, mas foi assim que ele explicou. Já achei aqui compound nouns. Vamos ver aqui. Não, a get together é só isso mesmo no exemplo. A get together, que é uma reunião para você ficar tudo junto, né? Eu achei que tivesse mais alguma coisa aqui, mas não tem não. A house husband, a get together, a do it yourself store, tá certo? Bem isso daí mesmo, tá? Então, aqui fechou. Eu achei que eu tivesse esquecido alguma coisa. Achei estranho, mas é isso daí mesmo. A get together. E essa questão, então, do hífen, ele falou que funciona assim, quando a palavra é recém-formada, fica assim. Mas diz que tem muitas coisas assim que tem gente que coloca hífen, tem gente que não coloca, pode colocar, pode não colocar, tem gente que vai escrever sem nada, tá? Get together.
tem gente que vai escrever com hífen, sem hífen. Eu já procurei palavras que têm hífen, que não, tem gramáticas que tem com hífen, tem dicionários que trazem sem hífen, e daí você fica naquele a do it yourself. O do it yourself eu sempre vi com hífen. Sempre vi com hífen, tá? Então, eu nunca encontrei assim uma explicação certa do porquê do hífen, mas o do it yourself eu sempre vi com hífen, tá? Que nem aqui, agora já tem aquele, como é aquele que eles de tingir roupa? Tie-dye? É o tie-dye que eles falam? Aquele eu já vi com e vi sem. Ah, o que que é o significado do do it yourself store? O do it yourself é faça você mesmo, né? Então, tudo que você vê, eles têm muito hoje em dia, você vê assim, ó, DIY, que significa o do it yourself. Isso daqui é tudo que você compra para você montar, para você fazer. Então, você compra geralmente tudo desmontado e você que vai montar, sabe? Ou você vai numa loja, por exemplo, de artesanato, você vai comprar tudo que é necessário para você fazer tal peça. Então, é do it yourself, faça você mesmo, tá? Então, por exemplo, você quer fazer uma tela, um bordado. Então, você vai comprar aquele kit. Você viu uma tela lá, digamos, da Santa Ceia. Estava vendo um documentário hoje, da Santa Ceia. Todo em mosaico, tá? Então, você vai lá vai encomendar o do it yourself, o kit do it yourself da Santa Ceia em mosaico. Vai vir tudo as pedrinhas necessárias para você fazer, a tela do tamanho certo, o desenho, a cola, tudo certinho para você fazer. E vai vir um manual explicando como você vai fazer. Bem, tudo o material necessário para você fazer. E é do it yourself, faça você mesmo. Você vai fazer. Do it yourself, digamos que você quer fazer um jardim vertical na tua casa, tá? Então, você vai procurar no YouTube um tutorial, vai ver lá toda a lista de material para você fazer e é você que vai fazer. Você vai comprar todo o material, vai seguir ali o tutorial e você vai fazer. Do it yourself, faça você mesmo, tá? Então, tem tudo que você vê que tiver DIY, é do it yourself. Então, vai ser a explicação para você fazer você mesma, ou vai ter o tutorial, ou vai ter o kit com material para você montar. Enfim, é para você mesmo fazer. Ninguém vai fazer por você. Então, é coisa que você vai montar sozinho, tá? Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Desde culinária, carpintaria, artesanato, qualquer coisa, tá? Tá muito, muito na moda isso daí. Muito na moda do do it yourself, tá? Pessoal, mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que tenha sido de alguma valia para vocês. Hoje vocês estavam só em dois, né? Amanhã, assim que possível, eu coloco a gravação lá na plataforma para vocês, tá? Com o material. Obrigada pela presença, obrigada pelo apoio de sempre, tá? E quinta-feira, então, a gente vai falar sobre adjetivos, tá? Já estou com a aula encaminhada, com o material pela metade, mais ou menos, da aula. E quinta-feira a gente se encontra às 8 horas, beleza? Obrigada, gente. Uma boa noite e até quinta, ok? Bye bye. See you. Take care.